Essa live de hoje, a gente vai tentar fazer o seguinte, eu vou tentar falar alguns conceitos que vocês precisam saber e eu vou precisar mostrar alguma coisa na tela. Então vamos lá, pessoal. Essa aula de hoje, galera, ela vai ser um pouco mais complexa do que a de ontem, como eu falei. Nós vamos aprofundando o conhecimento conforme vai passando aqui a nossa série de aquecimentos e hoje ela é um pouquinho mais densa, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, galera, que você precisa saber para você aumentar o seu lucro vendendo para o governo. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é você ver se o governo compra aquele seu produto, né? E como é que você faz essa análise? É o que eu vou mostrar mais para frente aqui na tela do computador, mas primeiro eu vou passar o conceito para vocês. Entenda que o governo ele vai comprar de tudo, mas você precisa entender aonde que ele está comprando, como ele está comprando, quais são algumas características do produto. E é isso que eu vou tentar explicar aqui. Né? Então, primeira coisa, o governo compra seu produto? Geralmente a resposta vai ser sim. A não ser que você venda alguma coisa que não é lícita ou alguma coisa do tipo, o governo vai comprar o seu produto. Inclusive, ontem a gente tentou fazer um exercício aqui de identificar aonde que o governo está comprando seus produtos. E hoje, eu já vou pedir para você que está acompanhando, coloca aqui, porque eu vou usar o exemplo de vocês para ficar mais fácil. Eu vou analisar um segmento. Né? Então, eu vou pegar um segmento que vocês colocarem aqui no chat e eu vou analisar. Então, se você vende alguma coisa ou quer vender, coloca aqui que eu vou pegar justamente esse seu comentário, esse seu tema. Ah, eu quero vender, sei lá, mouse, eu quero vender camiseta, eu quero vender cadeira. Coloca o que você vende, o que você quer vender, que eu já vou encontrar e fazer essa análise para vocês, beleza? Então, vamos lá. Posso pegar um, dois, vou pegar alguns aqui na hora de fazer a análise, beleza? Então, vamos lá. Uma coisa importante, você já vai, análise eu vou te mostrar na prática daqui a pouco, mas como que ele compra isso? É interessante você entender o seguinte, que alguns produtos no mercado privado, ele é comprado de uma maneira, e no mercado das licitações são de outra maneira. Exemplo que eu dei ontem, fácil para vocês entenderem, é a caneta. Geralmente, uma caneta você vende a unidade. É raro você encontrar uma licitação onde a unidade de medida da caneta vai ser unidade. Geralmente é caixa com 50, porque geralmente é um produto que se consome muito. Eu dei o exemplo da caneta, mas vale para vários, tá? Tem coisas que se você analisar, o governo ele compra numa unidade de medida geralmente diferente, tá? Às vezes ele compra já em toneladas e você acaba vendendo sempre a quilos no mercado privado. Às vezes ele compra, sei lá, em galões de 5 litros, em tambores de 20 litros, sei lá, e você está acostumado a vender um frasquinho de 1 litro, de 500 ml. Então, tem coisas que geralmente não é atacado, tá? Essa análise, mas é bom você entender. Analise, e é isso que eu vou mostrar para você também. Tudo isso que eu estou falando eu vou mostrar na prática, tá? Mas entenda se o governo compra o seu produto na mesma unidade de medida que você está acostumado a vender. Por quê? Existe uma diferença em você praticar um preço no mercado para vender, sei lá, vou dar um exemplo aqui de um sabonete líquido. Né? Existe uma diferença entre você vender 2 frascos de 500 ml ou um frasco de 1 litro. Você fala, pô, mas é a mesma coisa. Não, realmente é a mesma coisa. No final das contas, você está vendendo 1 litro de sabonete líquido, mas a embalagem de 1 litro ela é mais barata do que 2 embalagens com 500 ml, porque geralmente essa embalagem de 500 ml tem aquele pumpzinho que você fica pegando, e na de 1 litro só tem um. E eu estou falando isso aqui uma análise bem simples, tá? É só um rótulo, né? A embalagem só vai ter um rótulo, na outra vai ter 2, são 2 frascos. Ah, mas são 2 frascos menores, mas dá mais trabalho fazer 2 frascos menores do que um maior. Então, quando você vai vender o produto, entenda que se ele está pedindo um galão de 5 litros, dificilmente você vai ter um preço competitivo cotando 10 frascos de 500 ml. Porque é mais caro vender no varejo mesmo. Você comprar um frasquinho pequeno, por mais que você fale, pô, Marcelo, mas é tudo menor, mas um galão de 5 litros é muito mais fácil de você vender, de comercializar, até de transportar, dependendo. Ele é mais, já é um quadradão que o cara coloca lá. Então, analise como que o governo compra isso, a unidade de medida, se é a mesma que você está acostumado a fazer aí no mercado privado. Se não for, não tem problema. Geralmente, os mesmos produtores os seus mesmos fornecedores no mercado privado aí, sei lá, seja lá de quem você compra ou se você mesmo fabrica,
é só você fazer em larga escala. Geralmente é isso, tá? Não tem tanta diferença. Uma coisa que pode acontecer, né, ainda nesse campo da unidade de medida, é o seguinte: o órgão público, ele nem sempre, isso aí, galera, é uma dica que você não vai, como é que eu posso dizer, encontrar em lugar nenhum, isso é só de quem vive na prática, tá? O órgão público nem sempre ele acompanha a inflação do mercado. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer nada de preço, estou dizendo o seguinte: antigamente era-se, o exemplo fácil para você que vai entender o que eu estou falando. Antigamente você comprava aquela bolacha, uma Traquinas, por exemplo, ela tinha muito mais gramas do que hoje, né? E aí o mercado privado às vezes tem essa inflação velada, digamos assim, onde a Traquinas não é que ela aumentou o preço, ela diminuiu a quantidade. Então você acaba pagando mais por menos. E na descrição do órgão público ele não atualizou, né? Então às vezes você tem dificuldade de encontrar um produto que tem aquele mesmo peso, aquela mesma dimensão, aquela mesma unidade de medida, porque a inflação do mercado ela foi evoluindo. Então, se você for pegar uma wafer, por exemplo, aquelas bolachas, né? Acho que é wafer que chama, ela antigamente vinha duas bojudonas assim de cada lado. Hoje em dia vem uma, fininha ainda. Então, se você pegar uma descrição de um órgão público que não se atualizou, ele está fazendo aquela descrição antiga, onde você vai ter dificuldade de encontrar esse produto no mercado privado. E aí tem mecanismo para você resolver isso, tá? Um deles é você fazer um questionamento, uma impugnação, verificar quais são as marcas que ele cotou, né? Mas só para vocês entenderem. Deixa eu pegar alguma coisa, uma caixa de bombons, por exemplo. Você pega aquela Lacta ou da Laca, da Nestlé, sei lá. Ela diminuiu. Antigamente devia ter, sei lá, 400 gramas. O Nescau, por exemplo. O Nescau é fácil, que eu fui esses dias no mercado, eu vi. Antigamente o Nescau era 400 gramas, né? Aquela embalagenzinha. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai lá, é 300 e pouco. Foi acho que para 360. Diminuiu. Se você for procurar de 400, talvez tenha dificuldade, beleza? Não vou me alongar muito nisso, mas acho que vocês entenderam o conceito. Nem sempre a descrição do órgão público está atualizada com a prática do mercado. O mercado às vezes evolui e a descrição do órgão público nem sempre. Mas dá para a gente resolver isso, beleza? A entrega do seu produto, né? Uma coisa que vale a pena. Eu estou tentando sempre trazer um comparativo com o mercado privado, porque tem empresas que já vendem no mercado privado. Dependendo do que você vende, uma grande parte dos produtos ou dos serviços, principalmente para produto, o comprador, ele vai na sua empresa e ele compra o produto e ele sai com o produto na mão, né? Você não tem custos com a entrega. Já na venda para o governo, é você que tem que levar o produto para o órgão público. Então, esse custo de frete, geralmente, acaba sendo por sua conta. E isso custa, né? Então, vale a pena você entender se o seu produto é um produto que ele compra, em quais quantidades, geralmente, ele compra. Para você entender quantos fretes você vai gastar, para você ter um maior lucro. Para você lucrar, galera, é você saber aonde você está pisando, qual que é o valor que você vai colocar na ponta da linha lá. Às vezes vale a pena você ganhar 4 contratos mais bem ganhados, com valores legais, do que ganhar 10 mal feitos, né? Aí você acaba quase que pagando para trabalhar nesses 10 e tem 4 ali que é o que puxa a régua para cima. Mas se você tivesse focado só naqueles 4, talvez você teria ainda mais tempo para achar outros melhores e não ter trabalhado até tanto, mas com uma margem melhor, beleza? Não estou falando que isso é uma regra, mas é para vocês entenderem o conceito. Show de bola? Vamos seguir aqui então. Então, analisou como que ele compra, a entrega, a unidade de medida, beleza, né? Estou falando aqui pontos que você, às vezes para você vai ser uma análise de 2 minutos, mas eu estou tentando entrar no mérito para vocês entenderem o conceito, tá? Diferença com o mercado privado, né? Tem coisas que o mercado privado ele compra, tem coisas que o governo também compra, mas ele compra de uma maneira diferente. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Às vezes, deixa eu pensar... Eu não consigo pensar no outro, eu já dei esse exemplo, mas eu quero pensar em outro. Mas vai ser esse mesmo. Imagina que você vende o pezinho de uma mesa, ou o pé de um sofá, né? Só o pé da mesa. Você é uma indústria, uma fábrica que vende só o pé da mesa. Dificilmente o governo vai comprar o pé da mesa e o tampo da mesa com uma outra empresa e vai montar a mesa. Ele vai comprar a mesa pronta. Por mais que você fabrique aquele produto específico, do mercado privado às vezes tem muita saída. Você revende aquilo para uma indústria que vai montar a mesa para depois vender. Você é focado em não vou falar um subproduto, mas um produto que ele é incompleto por si só. Tem produtos que mesmo sendo incompleto, o público compra. Agora, tem uns que ele só compra completo, tá? É um exemplo besta que eu dei aqui, mas para vocês entenderem o conceito. Esse controle do ar-condicionado aqui, por exemplo, você fabrica só o botão,
Pô, o órgão público não vai comprar só o botão, ele vai comprar o controle inteiro, de preferência junto com o ar, né? Mas eu estou dando exemplos absurdos, mas entenda o conceito. Na sua realidade, no seu mercado, com aquilo que você vende, vai fazer sentido, você vai entender o meu conceito. Tem coisas que são incompletas, não incompletas, mas não é um produto pronto, né? Sei lá, você vende o botão de um bebedouro, você fabrica a tela de uma impressora, ou de um celular, ou sei lá, de uma TV, mas você não vende a TV, entendeu? São coisas assim. Então tem produtos que no mercado privado tem muita saída e às vezes o governo não, porque não é que ele não compra aquilo, ele compra, mas ele compra dentro de um pacote com várias coisas, tá bom? Então, cuidado com isso também, para você, se for entrar nesse mercado, não tem problema. Alguém vai entrar. E às vezes o cara que ele só monta tudo. Então, cuidado, às vezes você vai entrar numa licitação, aí você vai falar, pô, beleza, eu faço uma parte, eu tenho uma parte do produto, eu preciso entregar ele inteiro, né? Um exemplo, beleza? Acho que os exemplos que eu dei não foi tão bom, mas acho que o conceito ficou bem fácil de entender, beleza? Essa é uma das diferenças com o mercado privado, tá, galera? Tem itens que são mais completos e às vezes no mercado... Vou dar um exemplo bom. A gente tinha uma empresa que vendia rolamento, só rolamento. E dependendo do rolamento, ele por si só era muito caro. E dá para vender só ele. Tem muita licitação só para rolamento. Só que tem muitos produtos que o órgão público ele não vai comprar o rolamento daquele produto, ele vai trocar o produto inteiro. Tá? Achei um exemplo bom. A gente tinha uma empresa, um cliente nosso que vendia só rolamento. Ele vendia rolamento de tudo. Só que não dá para participar de licitação para todos os tipos de rolamento, porque alguns você nem encontrava. Tem coisas que vão rolamento, mas o órgão público jamais vai comprar só o rolamento daquela peça. Ele vai acabar comprando a peça inteira nova. Ele não vai querer arrumar, ele nem sabe arrumar. Ele vai trocar a peça. Tá? Mas tem muitas licitações ou muitos órgãos, dependendo. Companhia de saneamento, por exemplo, compra muito rolamento, só o rolamento. Então a gente vendia bastante para eles. Show de bola? Vamos lá, acho que esse exemplo ficou melhor. O valor do seu produto, isso aí é para quem ainda não tem empresa, não sabe o que vender, tá, galera? Tenha em mente que às vezes você tem todo o know-how para vender algum produto, só que você não tem dinheiro para bancar aquele produto, para comercializar aquilo, você não consegue. Eu estou falando nada mais é do que capital de giro, tá, galera? Então, você quer vender moto, você quer vender carro, você quer vender ônibus, só que você não tem dinheiro para vender ônibus, porque querendo ou não, galera, você pode conseguir vender um ônibus sem ter capital. Mas é interessante que você tenha um capital inicial para o seu produto. Claro, para um ônibus, um capital inicial legal talvez seja 500 mil. Para vender, sei lá, uma bicicleta, talvez 3 mil você consiga. Para vender, sei lá, copo descartável, R$500. Para você vender, sei lá, caneta, talvez 200. Então, assim, cada produto tem um capital ideal, assim, um capital de giro ideal. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho sobre o valor do seu produto, quanto ele custa para você, para o comerciante. É bom que você tenha um capital. Não que não dê para vender sem ele, tá? Mas cuidado para você não entrar num segmento onde, pô, vai te exigir muito e se der alguma coisa errada você acaba quebrando, né? É bom que você consiga ali se manusear ou pelo menos se safar por um tempo. Show de bola? Beleza, então vamos lá. Vou fazer uma análise até agora do mercado, tá, galera? Só do mercado.